Fala aí galera, eu sou o T e agora que a Banlist saiu, o formato está totalmente diferente, certo? E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre os pensamentos pós-Banlist. E aí, como é que fica o formato? Qual é o propósito de uma Banlist? É mudar o formato, os decks estão no meta, a forma com que eles jogam, incluir novos decks no formato? Qual é o objetivo da Konami ao ter lançado essa Banlist nesse momento? E com esse objetivo em vista, o que será que aconteceu? Eles fizeram um bom trabalho? A Banlist foi boa e foi interessante? E o formato, como ele fica? Hoje eu quero debater um pouquinho com vocês sobre esse tema. Lembrando que essa Banlist foi feita pensando na main collection do Burst Protocol, que eu vou comentar agora que a Banlist saiu. Eu vou comentar sobre ela em breve, nos próximos dias aí, pra gente comentar sobre as principais novidades da coleção e o que ela impacta no meta. Hoje eu quero comentar um pouco sobre os impactos da última Banlist que nós tivemos ontem e tentar conversar um pouco com vocês do que eu imagino que vai acontecer daqui pra frente. Lembrando que lá no meu canal de jogos comentados já tem jogo com a Banlist vigente, dá uma olhada no Branded Dracoteu contra um Typhoon. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Rapidamente um recado pra você se ligar que se você quer comprar ou vender as suas cartas, mano, acesse mypcards.com.br pra poder comprar vender suas cartas, você cadastra lá, vende, algum trouxa compra e o trouxa que for comprar vai usar o meu cupom e se você é o trouxa que vai comprar, então você usa o meu cupom TECHERO10 pra ganhar um descontinho nas suas compras, tá? A partir de eu esqueci qual é o desconto, mas você vai usar o meu cupom para ganhar desconto nas suas compras, beleza? Então acesse mypcards.com.br, compre ou venda suas cartas, use o meu cupom e me faça muito rico. É basicamente isso, vamos para o próximo vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o resumo do que aconteceu na Banlist. Eu fiz um vídeo específico pra falar sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu comento sobre o que rolou. Basicamente, essa foi a Banlist. Nós tínhamos alguns grandes objetivos, claro que depende do prisma em que a Konami vai olhar pra poder fazer os hits nos decks. Qual que era o grande prisma que eu já imaginava que poderia acontecer e que por isso eu não queria que a Banlist fosse lançada agora. Talvez fosse melhor esperar deixar o jogo meio que do jeito que estava e depois dar uma estabilizada. Só que a Konami foi com o seguinte pensamento. Temos alguns decks que estão no topo do meta, que se você não lembra, se a gente for dar uma olhada nos resultados que tiveram no último mês, esse era o panorama do meta, ó. O Dracotei, o Vanquish e o Malice sendo as principais opções, Mitsu Puro, Mitsuyumi e o Yumi são os decks que estavam no topo do meta, tá? Era isso aqui de relevante, pelo menos nos torneios do último mês, tá? Se você for olhar ali pra trás, no TCG... Enfim, a gente vai ter meio que uma mudança, e eu já comentei sobre essa questão da roda gigante do metagame no formato com os decks de Justice Hunter vigentes, mas enfim, hoje era meio que isso aqui as principais opções. Então, em que eles iam mexer? Eu acho que a única questão que era bola cantada era tirar o Malice do jogo. Então, se a Konami lançasse uma lista agora, tirar o Malice do jogo era o que a gente imaginava que ia rolar. Eles fizeram com a White Bind, então risca um competidor do meta. Outra coisa que eu acho que era bem fácil de entender que ia acontecer era mexer em por tabela nos decks dos Justice Hunters. E aí esse hit por tabela é o Herald. E isso também mexeria por tabela no Mitsurugi, porque o Mitsurugi imaginava-se que não ia ter nenhum hit, porque o Legendary Modern Decks tá chegando e o Mitsurugi é capa da coleção junto com outros dois decks, né? Mas a ponte que existe entre o Mitsu com o Yumi e basicamente com qualquer deck, na verdade, ia deixar de existir, o que é interessante. Eles já cortaram a ponte do Mitsu com o Ryzel lá atrás no Fera Olympus e agora cortaram a segunda ponte, que é o Arclight. Só que o Arclight é grande parte da endboard do Yumi, o que tentava também oprimir o Dracoteio, porque o embate de matchup entre Draco e Yumi é favorável ao Draco. O Yumi tentava desequilibrar com essa Flood Gate que é o Arclight, porque quando o cara torra material da mão, o material é banido e não triga. Então o Arclight era um grande endboard do Yumi para ele poder ter um trunfo particular jogando com deck puro mesmo, contra o Dracoteu da vida, por exemplo. Só que é um Omni-Negate, é uma carta que você faz early combo, ela é um Omni-Negate pra Hand Trap, e ainda é ponte pra Mitsurugi, não tem como essa carta não ser banida. Então ela ser banida tira grande parte do endboard do Yumi. Além disso, para o
Yumi, eles fizeram o hit de mexer no Garra. O gatinho Garra foi a 1 e isso pesa. Isso pesa. O gato Garra indo a 1 e também o Arclight sendo banido, eu consigo imaginar o Yumi não tendo mais força pra se sustentar sozinho, tá? Acho que ele vai acabar tendo que se socorrer com algum outro deck, mas que ele não sai do meta necessariamente. Ele vai ser ali um deck Tier 2 que vai ser presente, mas ele acho que vai precisar se agarrar em alguma outra engine, a gente já conversa um pouco sobre isso. O Mitsu, de verdade, acho que muda pouco com relação ao deck puro, mas com relação às pontes, né, e ele ser splash em outros decks, simplesmente por ele não ter lock, e o Zombie Vampire ser uma coisa que faz ele ser bem absurdo, o Vampire banido seria ótimo, mas não rolou, né. Acho que como um deck puro ele continua se mantendo, como um engine, talvez nego precise repensar um pouco, até porque você usava só 3 Habakiri, um Murakumo de ritual e é isso aí, as spells, um ritual, 3 prayers e um Sage, além do Mirror por pré-prep. Mas agora você vai usar pré-prep com um Habakiri e um Murakumo só, sabe? Tipo, e aí você começa a perder o fôlego de tributar material do deck. Porque a redundância dos 3 Habakiris fazia com que ele, como engine, fosse muito confortável. Porque eu tenho um Habakiri que eu vou buscar sempre e qualquer coisa eu posso tributar o Habakiri do deck que vai buscar a carta mesmo assim. Então agora essa parte como engine fica prejudicada. Sem falar que os Mitsurugi, pra eles voltarem do cemitério, eles têm que buscar a carta. Aí eles se invocam. Não é se invoca e se der busca uma carta. Se não tiver carta pra buscar, você não consegue invocar o bicho. Então isso prejudica também a parte de grind como engine. Mas como um deck puro, eu acho que ele ainda existe tranquilamente. O deck de Vanquish Canine, que é o predador, né, do Dracoteio, que é o que faz ele ser um deck relevante meio que no momento, também, né, além dele ser um deck muito bom, ele tomou restrições na parte do Canine com o 66 indo a 1 e o IA contínua indo a 1 também. Antes, lá na época do Mundial, eu já via muito Vanquish usando só um case, mas também tinha 3 Razor, né? Então era diferente o cenário. Mas usava uma só da case, com o passar do tempo, com as mexidas no Vanquish, eles aumentaram a quantidade de case. Mas o case agora foi pra 1, o 66 foi pra 1, mas a Holy Soul também foi pra 1. Só que aí eles soltaram o Raizen e o Stake Your Soul. De verdade, eu acho que tem jogo, tá? De verdade, eu acho que tem jogo e se pá, o meta vai ficar em volta de Dracoteio e Vanquish Soul. Com Canine? Com Canine, eu acho que rola ainda, tá? E aí, por fim, o Dracoteio, ele foi pouco mexido e eles fizeram aquele típico hit preguiçoso, né? Que é o hit OCG Style, que é horrível, qualquer coisa que venha de lá é horrível. E esse tipo de hit eu acho que é pouco corajoso e que muda pouco. A ideia de uma banlist quando tem esse tipo de hit é nunca muda nada, e o OCG sempre tem a premissa de praticamente nunca mudar nada, eles só mudam lançando carta roubada, porque é isso que esses arrombados japoneses fazem. Mas enfim, mas aí a gente entra na ideia. Qual que era a ideia do formato? Era mudar? Não era. A coleção nova, o Burst Protocol, tem a capacidade de mudar pouco o formato, incluindo coisas novas disruptivas. A coisa nova e disruptiva que vem, que é o Albais Branco, tem como principal casa o Dracoteio. Então, como o Albais Branco ele tem a principal casa, o Dracoteio, não faz sentido você mexer sensivelmente no Dracoteio. Basicamente, comercialmente é isso que eu imagino, tá? Então, no ponto de vista do que a Konami queria fazer, que era querer te incentivar a usar uma coisa ou outra da nova coleção, diminuir o poder dos decks do momento. É uma boa forma de fazer você ter a sensação de que você pode comprar as coisas novas e ter chance no meta. Inicialmente você vai ter essa ilusão, claro que com o decorrer do tempo você vai perceber que o buraco é um pouco mais embaixo, então você vai querer pegar o Elven Notes pra jogar, que talvez até tenha alguma coisa no Elven Notes. Você vai querer pegar esses decks novos pra poder jogar, e isso fomenta a venda, o que eu achei interessante. Do ponto de vista de mexer no que estava no formato, eles não queriam matar ninguém. Mas eu acho que o Dracoteio apanhou pouco com relação aos demais. E talvez, eu vi gente falando que o Canine apanhou muito. É claro que o Canine precisa apanhar na Reaper, mas eles não querem matar. O Vanquish perdeu, mas ganhou. Então eu acho que ele ganhou mais do que perdeu. E eu acho que é suficiente para manter ele no jogo. Se a gente for dar uma olhada sobre o que a gente tem aqui nos decks, eu quero só chamar vocês para essa tela pra gente conversar um pouco sobre algumas questões aqui. Eu fiz um mínimo esboço, tá? Muito pouco, sobre esboço de decklist desses decks, tá? Aqui tá um esboço de um Dracoteio pós Burst Protocol e com a banlist vigente. Então a gente tem o Keto Dracoteio indo a 1 e o Mululu indo a 1, diga-se de passagem, são os hits do OCG. Só que a diferença é que eles não fizeram na mesma lista. Na primeira eles só limitaram o Keto, aí veio o Burst Protocol e o Dracoteio subiu, e depois eles, com o brand de Dracoteio sendo o melhor deck, eles mexeram no Mululu indo a 1. Foi isso que eles fizeram por lá. Mas isso aqui é um esboço do que a gente tem.
Em relação à consistência e o que ele faz, muda pouco, tá? Muda pouco. Você vai usar o Branded Fusion ou não? Eu acho que vai acabar sendo usado e talvez abandone um pouco essa dinâmica desses links e foque muito na parte de fusão. E aí o Branded Fusion acaba sendo extremamente aceitável. Mas não vai fazer a Ecclesia. Tudo bem, a Ecclesia é uma ponte. Sem falar que a Ecclesia Synchro aqui, você pode tranquilamente dar um Fallen em Virtuals jogando essa Ecclesia, ela se recicla e você não vai fazer no T0, mas se você tá jogando, você pode fazer ela depois, isso pode te ajudar a ganhar o jogo. Vai precisar usar o Albaz Preto? Talvez não, talvez precise, eu não tenho certeza, tá? Aqui eu coloquei sem o Albaz Preto e com 3 do Albaz Branco, e você tem uma dinâmica maneira de jogo. O impacto é pouco, tá? Então ele perdeu pouco e ganhou muito, porque o Albaz Branco nesse deck é muita coisa. Se fosse simplesmente o Dracoteu do jeito que ele era, e perdendo essas cartas e o Albaz Branco sendo uma carta que vem depois, seria um cenário diferente. Ainda seria um deck muito sólido, mas eu acho que ele não teria a vantagem que ele vai ter no formato nesse momento. Acho que estamos entrando em um momento full Dracoteio e em um momento em que o competidor principal, que é o Canine, acabou caindo em desuso, mas ainda existe. Então, cara, eu acho que eles abriram muito o caminho pro Dracoteio. Eu acho isso ruim? Não acho. Eu sei que tem gente que acha que os Dracoteios são meio preguiçosos, meio linear, assim. Eu não acho não, cara. Eu acho o deck muito maneiro e é um deck que tem uma capacidade interessante de jogar indo segundo também. Isso sempre me atraiu no Dracoteio. O Keto é uma carta que eu não sei se eu gosto tanto desse design que eles fazem em mexer em algumas cartas que são boas second. Eles fizeram no X, tudo bem, eles criaram um custom card do caralho no X, mas o X é um dos melhores aparatos de você ter pra jogar indo segundo. Indo primeiro, eu sei, ele é roubado, mas todos os Rivals são roubados. Indo são Starter e Extender, inclusive o erro tá aí. Mas, já que fizeram esse design, o X pra mim é a carta que nunca poderia ser irritada. Porque ele é bom indo segundo. O Keto Dracoteio é bom indo segundo. E aí eu não sei se eu gosto dessa parada. Eu preferiria que o Rahu fosse limitado e o Keto, por ser melhor indo segundo, tivesse A2, tá? Enfim, tivesse A1, A3 ou A2, não sei. Agora, uma coisa que eu acho interessante de pensar aqui, cara, é o seguinte, velho. O que talvez prejudique muito o formato é o Secretarian. Quando essa carta foi lançada lá no OCG, ele não veio junto no Justice Hunters, é óbvio, até porque ele não é Dracoteio, ele veio na Main Collection seguinte. Mas, quando eu vi esse bicho, eu pensei, caralho, essa carta vai foder o formato onde tem o Dracoteio, que é um deck muito maneiro no topo do meta, junto com o Yumi Puro, porque o Vanquish não existia no OCG ainda. Eu fiquei revoltado, porque o Secretarian loca o oponente de poder ativar Dragão e Spellcaster, que são os tipos do Dracoteio, então a Mirror ficaria cagada. Isso não acontece porque o Dracoteio tem N vertentes de jogadas que você pode foder o oponente. Você pode fazer uma fusão que não vai pra Altarium pra muito material, mas você usa os materiais que altam o Secretarian. E esses materiais são Hard Draw na Pan, ou então fazendo Rahu do deck, e o Mululu. E o Dracoteio tem muito essa dinâmica, né, de fundir com o que vem na mão, e o que vem na mão vai setar a carta, que vai buscar a carta que eu preciso pra lidar com uma situação. Às vezes você vai estar indo segundo e você vai dar um Keto pra Pan, porque eu quero matar um monstro. Às vezes eu vou dar Keto pra Urgula, porque eu quero matar um back row. Depende, então ele tem essa versatilidade. Mas hard out, assim, podia vir quando você tem múltiplos Pans e múltiplos Mululu. E aí, não ter uma forma muito efetiva de chegar nisso talvez atrapalhe um pouco. Mas talvez não, sabe? Porque você continua tendo o Branded Fusion que pode fundir do deck. Você pode fundir a Pan do deck com o Albaz pra fazer o Ash Dragon, né? E o Ash Dragon tá aqui, tá aqui. Dá pra fundir nele tranquilo e a Pan entra matando o Secretarian do oponente e o bicho do campo nem precisa dar efeito. Então o Secretarian já foi altado nesse cenário. Você continua podendo jogar o Mululu, só que você vai ter que usar o Lubellion pra poder fundir o Mululu, que é Dark, do deck, e aí nisso você também tá fazendo o Mululu setar e negar o Secretarian do oponente e tal. Então assim, talvez não seja tanto problema quanto eu tô pensando que seja, mas eu acho que atrapalhou um pouco, tá? Porque a gente perdeu tanto o Mululu quanto o Keto, que são as cartas que me ajudam a alinhar a minha mão pra eu poder fundir fofo pra poder altar o Secretarian antes de poder jogar, porque se eu for fazer as fusões padrão de Altarium, altando, pegando carta de volta, o Secretarian me fode. Então eu acho que isso aqui tem um potencial de atrapalhar um pouco a Mirror, mas eu não sei se atrapalha tanto, até porque a gente tem um Fallen Virtuals agora, né, que é carta vital. Então talvez eu esteja fazendo tempestade em copo d'água. Mas assim, esse era o meu único medo com relação a essa banlist.
que o Brand Dracotail é disparada a melhor opção por enquanto, isso parece notório. Perdeu pouco e ganhou bastante com essa carta. Essa parte da Mirror é o que me colocou uma pulga atrás da orelha, que eu não sei se alguém já comentou sobre isso. Cara, e aí a gente vai passar um pouco pra falar sobre outras opções de decks. Eu acho que a outra opção, que é o Vanquish Canine, eu tentei fazer um esboço cagado de decklist aqui, só pra gente poder passar por cima, e aí a gente tem o seguinte: as cartas que o Vanquish perde, Holy Soul, ela vai a 1. Qual é o impacto disso? É bastante, tá? Porque a Holy Soul é uma hand trap do Vanquish que tem pouco espaço de attack card. Isso é importantíssimo. Isso vai um pouco na contramão do que eu fiz nesse vídeo aqui em cima, falando sobre o futuro do Yu-Gi-Oh!, que são essas cartas hand traps de engine, que por ser hand trap de engine, ela tem mais licença poética pra ser uma carta mais forte. A questão é que ela pode vir no turno do oponente. E eles limitaram a Holy Soul, cara, que também é uma carta com um design bom indo segundo. O Keto Dracotail é uma carta excelente indo segundo. Indo primeiro é um Rota? Um Rota é passível de ser mexido? Sim. Mas o Keto funde na resolução indo segundo é bonzão. É uma das melhores cartas indo segundo. A Holy Soul é uma boa hand trap? Mas indo segundo é uma carta que também me ajuda a ter volume pra poder quebrar a mesa. Então, isso é comentário que até um inscrito deixou no meu vídeo de banlist. Não lembro quem foi que falou, mas eu concordo. Assim como o X, que eu também na época falei que eu não gostei, porque também era essa carta que me ajudava indo segundo. Mas o que aconteceu aqui na Holy Soul também é que a gente perde um atributo muito importante, que é o Terra. A gente perde um atributo Terra bom. E isso é relevante. Então eu até pensei em a gente usar aqui esses 2 Noroi, as 3 Reapers e aumentar aqui no Vampiro pra gente ter mais esse atributo Terra. O fato da Holy tá em menos cópias, isso aparentemente é exclusivamente para diminuir as vezes em que ela é justamente hand trap. Porque os atributos parearem com o fogo aumentou, né? Porque agora eu tenho mais Raizen e é um fogo de qualidade altíssima, o que é ótimo. Mas diminuiu a chance de eu abrir com ela direto na minha mão, então agora o Vanquish fica muito mais desprotegido, porque acredite, esses Full, os Pearl, que podem vir a ser bem relevante agora no formato, eles ajudavam porque apesar de eu ter pouca hand trap, essas cartas compravam os atributos e como eu tinha 3 Holy Soul, eu tenho mais chance de ter ela direto, né? Então atrapalhou nesse sentido, mas a parte do Canine, o 66A1 diminui, né, a quantidade de vezes que eu vou ter Hard Canine e um nível 5 na mão, porque a Holy Soul que é nível 5 diminuiu de quantidade, né? Mas se pá, mano, ainda rola, tá? Eu não sei se colocar o Noroi Tree Off aqui é necessariamente bom, porque você acaba tendo os Normal Summon do Raze e o Normal Summon do Mad Love, então eu tô vendo que tem um conflito claro aqui, né? Porque aí 3 Raze, 3 Mad Love e 3 Noroi, chato, sabe? Muito Normal Summon, não sei se vai colar. Só que o Noroi é terra e é um Canine e eu tenho um menos case também agora, então... E aí, mano? Além disso, eu tenho menos nível 5 pra eu poder parear legal esses Vanquish com os Canine. Antes, eu tinha muito Canine, pouco Vanquish, e aí as jogadas de Canine, de Vanquish, vira Canine, porque eu posso juntar 2 de nível 5. Mas a jogada de Canine não vira Vanquish, a não ser que eu fizesse Saryuja, que era uma carta que eu queria que fosse banida, mas não foi. Mas fazendo Saryuja, eu comprava 4 e a chance de eu não encontrar Vanquish que startasse era baixa, tá? Então era assim que antes da banlist vinha sendo feito. Agora você tem menos formas de parear os nível 5, cara. Eu não sei não, hein. Essa parte talvez seja esquisita, mas eu acho que talvez eu vejo ainda ter chance, sabe? O Going Second fica pior e é aí que mora o problema, né? O Going Second, como sempre, é o problema. Ele fica pior por esse desalinhamento, mas você ganhou muito mais cartas do que você tinha antes com relação a volume, só que o deck já tem pouquíssimo espaço de tech card e você perdeu Hand Trap e Engine, que é muito doloroso, coisa que nenhum outro deck perdeu. Você pode perder Engine e tal, mas ele perdeu Engine e Hand Trap ao mesmo tempo. Isso talvez coloque um pouco em xeque o deck. Mas assim, com relação a jogar de fato, e tendo menos draw no formato, e com o Dracotail sendo o melhor deck do formato, talvez o draw caindo por causa disso, Chaos Elements repõe esse 66A que você hard tinha ele. Agora eu tenho Chaos Elements pegando 66A. Claro, você pode negar o Chaos Elements, pode. E aí eu gosto dessas dinâmicas de decks com relação à consistência. Tipo, ao invés de eu ter hard draw a carta, eu prefiro que o cara tenha a mesma coisa, sabe? Tipo, é a mesma coisa eu ter 3 66A e 2 Chaos Elements? Talvez, porque aí eu tenho 3 66A. Se eu abrir com o 66A ou com Chaos Elements, não faz diferença pra minha play. Porém, se o cara já tem hard o 66A com o nível 5 pareado, é pior do que se ele tiver
pior pra mim, que sou oponente. É pior do que se ele tiver o Cult Element nível 5. Que eu posso negar o Cult Element e agora ele já não tem mais a jogada, entendeu? Então eu sempre que tem essas cartas que é uma carta que busca um bicho, eu prefiro interagir via Banlish, limitando a carta direto. A carta que busca ele poderia ficar livre. Tanto que eu falava isso na época da bruxa, que eu preferia que a bruxa fosse a 1 do que a Wanted. E eu sei que muita gente discorda e acha que é melhor a Wanted a 1 do que a bruxa. Que a bruxa toma Veiley e tal, e a Wanted compra carta, mas eu acho ainda quase que sempre melhor quando a gente mexe na carta direto, ao invés da carta que busca ela nesses cenários de engine de deck, sabe? Porque eu prefiro poder interagir com a carta e deixar ele com -1 do que ele ter a carta direto e não precisar buscar nada. Enfim, mas eu ainda acho que esse deck é talvez a melhor opção pra você jogar contra o formato do Dracoteio. Então, o Vanquish Canine ainda na minha cabeça é um deck que vai performar. Ontem eu tentei entrar ontem na sala do DB, da Unrated, pra ver as pessoas jogando, e eu não vi pessoas jogando com Vanquish. Talvez seja só uma visão minha, porque eu sou burro. Mas na minha cabeça isso faz sentido. Mas eu não vi muita gente jogando com esse deck não, tá? Só pra deixar claro. Outro deck que a gente pode passar um pouquinho a régua aqui pra falar um pouco é o Mitsu, né? Aqui tá o exemplo do Mitsu que eu tô trocando. Eu tinha pego decklist de alguns torneios regionais que rolaram aí recentemente, e o que eu fiz aqui nessa decklist foi simplesmente, essa é a decklist que o cara usou, tá? Ele não tinha esse Mitama e tinha 3 Habakiri, é óbvio. O que eu fiz foi tirar o Habakiri, deixando só um, e colocar um Mitama a mais, além de colocar um Aramasa a mais, tá? Então ao invés dos 3 Habakiris, não tinha esse Mitama e não tinha esse Aramasa extra, tinha um Aramasa e um Mitama, eu tirei, tinha só um Aramasa e um Mitama, eu coloquei um Mitama extra e um Aramasa extra pra tirar os 2 Habakiris, e o deck existe perfeitamente ainda, tá? Claro, o Habakiri Hard Draw, a quantidade de cartas que você alinha com Prayers para na Draw Phase, você tributar um bicho de valor e tal, isso diminui, de fato. Mas no deck puro, eu acho que o impacto é muito menor nesse Habakiri limitado do que no Mitsuru como Engine, além da ponte ter sido banido, o que eu acho ótimo. Esses decks que são usados como Engine de maneira genérica, é escrotíssimo, sabe? Então, se o hit fomenta melhor o uso do deck puro, e o deck puro perde pouco, mas você quebra completamente, ou quebra muito, a viabilidade dele como engine, esse hit é bom. Quase que sempre, tá? Porque o Mitsurugi não é um deck escroto, eu acho. Ele usado como outros decks fica ruim porque são muito diferentes a forma com que você pega as coisas, sabe? E aí o cara tem muito volume, tudo é muito genérico. Ele conecta as engines, os Yumi vira Mitsu, os Mitsus vira Yumi. Por mais que o Mitsu Yumi tenha caído um pouco nos últimos momentos do formato, acho que ainda assim é uma coisa que não quero que role. E isso talvez role muito menos, porque o Habakiri A1 eu acho que diminui a ânsia de você querer usar ele como engine em alguns outros decks. A não ser que seja um ponto muito específico, sei lá, o Red Dragon Arcfind, que vai poder buscar um nível 8 do deck. Vale a pena buscar o Habakiri? Talvez o cara use lá, não sei. Mas enfim, como deck puro ele existe, ele vai competir com o Canine? Acho que tem sim potencial pra fazer frente no meta, tá? O draw foi a 2, né? Então tem que tirar ele daqui e tem que colocar uma carta extra, sei lá, whatever. Então, enfim, o Mitsu eu acho que com relação a engine muda pouco. Mas com relação com engine muda bastante. Como deck puro acho que muda pouco, ainda é válido, mas enfim, não foram mudanças profundas nesse sentido. O Malice eu espero que tenha morrido do jogo, eu peguei uma decklist de um cara que jogou com esse deck e fez bom resultado em algum torneio, e eu só tirei a Binder do extra deck, mas eu acho que isso é suficiente pra fuder o Malice. Dessa vez eu acho que ele vai, e eu espero do fundo do coração que isso seja verdade. O Yumi, cara, como um deck puro, ele ficou machucado, né? É claro que dá pra jogar ainda, tranquilo. Você vai ter os Linkuribo ali que você vai fazer e tal, mas como eu disse, eu acho que o deck perdeu muito a força do endboard, só os bookzinhos lá do gato e o pop do Acroc eu acho que é fraco, e o pop do Batata, esse tipo de coisa, ainda mais que vai tomando Belia, vai tomando essas coisas. Cada vez que você toma alguma coisa, você fica mais frágil na tua endboard, que antes, quando o formato era só Yumi puro, sem misturar com Mitsu, todo mundo achava que podia jogar quebra na mesa do Yumi já naquela época. Foi daí que apareceu aquele formato onde a galera jogou sem hand trap, e por isso o Crystron Canine junto com o Onomate foram o top 4 do ICS, eu não lembro qual foi, mas foi ali que rolou, porque se não tem hand trap, porque dá pra quebrar a mesa do Yumi, e todo mundo achava isso antes, porra, imagina agora, que não tem o Arclight mais na tua endboard, que você tem só um garrinha. Então assim, eu acho que o Yumi puro, numa abordagem como essa, acabou e não vai ser mais
competidor relevante no meta, tá? Vai ter gente que vai tentar misturar. Se a Camille ainda existir, se já existisse no TCG, poderia ajudar bastante. A Camille ajudaria bastante, porque aí você teria os Link 1 do Sky, que poderiam ser coisas de utilidade ainda mais no segundo, seria interessante. Poderia ter uma mescla maior, né, de um deck Sky e Yumi, mas não tem por enquanto. Eu já vi gente tentando usar com o Elven Notes e tal. Eu vi o Triff ontem, o Triff já postou no Twitter dizendo Yumi Best Deck. Pra quem não lembra, quando o Yumi lançou, o Triff foi o primeiro campeão de YCS no lançamento do Yumi no Justice Hunter. Ele meio que adotou o deck, e aí ele colocou aquele deck de Yumi Mitsu com 60 cartas no radar também. Então é meio que o deck patch dele no formato, é o deck que ele gosta no formato. Então ele tem notoriedade, mas é o Triff, né? O Pêndulo Best Deck foi quanto tempo aí? Por quanto tempo o Pêndulo foi o melhor deck? Nos posts do Triff. Mas ele postou lá, e aí eu vi um jogo dele, que eu vou gravar depois pra postar no meu canal principal, que ele tava jogando com Yumi 60 cartas. Yumi Typhoon, tá? Por isso que eu tô colocando o Typhoon aqui, Yumi Typhoon, mas talvez o Yumi True Brigade acabe sendo o deck que vai tapar essa lacuna do Yumi. Será, mano? O Yumi True Brigade é um deck interessante. Eu vou fazer um vídeo falando sobre, a gente precisa ver proporção de brick e tal, mas é um deck jogando, é maneiro, e como endboard ali, como pressão no final, repõe as fraquezas que o Yumi vai ter. E não é tão dependente do gato Garra, por exemplo. Talvez seja útil o suficiente para você jogar com um Tree Brigade Yumi competente. Mas isso eu vou fazer um vídeo separado sobre esse deck. Mas eu acho que assim, o Yumi como um deck puro, sendo esse deck que usa um montão de tech card e tal, eu acho que esse deck aí, eu não sei se ele vai ser mais relevante no meta não, tá? Porque o Dracoteio, que é o principal deck do formato, já tinha dinâmicas de boa matchup contra o Yumi. Sem o Arclight, só com um Garrinha, vulnerável a hand trap, tomar uma 5 mana você vai ficar fudido. Eu acho que nesse cenário o Yumi puro sai do jogo. O Yumi Tree Brigade talvez seja uma forma de você ter um follow extra, mas aí é uma tentativa. Realmente não sei se isso vai se segurar no meta, provavelmente não. Vale a pena a gente falar sobre o Typhoon, cara, que aí não perdeu carta na banlist, mas acho que vai ser um competente vai ser um competidor muito competente, tá? O deck do Radiance Typhoon é um deck muito maneiro e eu acho que ele vai sim ser um deck que vai ter chance desse novo meta agora. As cartas novas que vieram, que no caso é o Link e a China aqui pra quebra-mesa, são relevantíssimos. E eu acho que esse deck vai ser sim um deck muito impactante no meta do TCG, tá? Coloco ele como sendo Tier 1, vai. Eu acho que o Typhoon nesse momento vai ser um dos decks Tier 1 do formato, junto com o Dracoteio Branded e com o Vanquish Canine, acho eu. Esse deck eu acho que vai competir lado a lado se eu fosse fazer uma tier list, talvez um pouquinho abaixo ali desses outros, mas é um deck muito relevante que a gente vai ter nesse formato, tá? Então, olho no Typhoon, novos vídeos virão falando mais sobre ele, e talvez, cara, um deck que seja surpreendentemente uma opção viável no meta do Dracoteio especificamente, por ter o Dracoteio no topo do meta, seja esse deck de Branded, tá? O deck de Despia em 40 cartas por causa do Albaz Branco. O maior impacto que o Albaz Branco vai ter no meta e no Dracoteio mas talvez no deck de Despia, agora que esses hits aconteceram e o Branded Dracoteio vai ser ainda com a margem ainda maior de competição no meta, talvez esse deck tenha chance, mano. Porque ele grinda legal, ele tem um monte de coisa maneira. Eu acho que talvez tenha alguma coisa aqui, mano. Esse deck tem mais fôlego, e aí talvez esse deck tem mais fôlego que o Dracoteio, com as cartas mexidas agora, eu acho, tá? E aí nessa perspectiva, talvez o Dracoteio vire mais Branded também, sabe? Tendo mais fusões, mais Fallen Virtues, tal, esse tipo de coisa. Tendo os Branded Fusion A2 mesmo, mas esse deck é uma decklist aleatória que eu peguei do OCG, tá? Importei pra cá e só troquei o ratio das cartas pra encaixar aqui com o TCG. Mas talvez esse deck, nesse momento, ele tenha sim chance pra ser uma parada relevante. E se for, é legal, mano, porque eu gosto do Branded, tá? Eu acho que é um deck muito bom e que quase sempre que a gente vê ele jogando, pra ele ir bem, o cara tem que pilotar bem o deck, tem N linhas de jogadas diferentes, o vídeo de 4 horas lá do mano, cara, fazendo vídeo com os novos combos com o Albaz Branco, vídeo de 4 horas, e aí tem a Branded Time, né, a Branded Phase, que é a end phase do Despia, que é sempre uma atração à parte. Então assim, talvez, eu não tava contando com esse deck no radar, tá? Mas talvez agora ele tenha sim uma chance de ser alguma coisa relevante nesse momento. Quem diria? De novo, com a Branded Fusion aí disponível e agora com uma puta carta boa nova. Talvez ele tenha sim chance de ser algo muito relevante, porque as coisas branded que o Dracoteio vai ter, esse deck vai ter e vai ter mais pra explorar. Você não vai ter a parte do Dracoteio, beleza, mas talvez seja suficiente pra você levar pro grind, ter chance sempre jogando no segundo, esse tipo de coisa que vai ser necessário, tá? Então,
acho que nesse prisma talvez esse deck surpreenda. O único deck da nova box que talvez tenha chance no meta é o Elvenought Fiendsmith, tá? Mas aí, sinceramente, eu acho que ele não tanca. Mas dos decks da nova box, talvez seja o que tem mais carinha de ser algo que dá pra existir aqui. Mas eu acho que não tanca, tá? O Elvenought, que da nova coleção é o deck mesmo, assim, que talvez seja a melhor opção, mas ainda não vai ser uma opção interessante. Lá depois, em Blazing Domino, quando vier a Regina, Hand Trap, né? Talvez ele tenha muito mais chances no jogo. Por enquanto, não acho que vai tancar, então o meta meio que vai ficar entre o que já tava antes, que é o Vanquish Canine, o Branded Dracotail, e aí o Typhoon vindo por fora, e talvez esse Branded aí, que é uma aposta que eu tô tendo, né, mas não sei necessariamente se vai colar. Então, meio que esses são os impactos que eu vejo dessa última banlist. Diz aí embaixo o que você achou, e é basicamente isso, vamos almoçar. Valeu, falou e até mais. Cadê a porra da Thunder?